Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, quinta-feira, dia 19 de janeiro. A gente vai dar continuidade na nossa análise gráfica, no nosso price action. A gente está esperando o raio do pullback a acontecer. A gente teve a movimentação de alta aí e a gente vai analisar o mercado, vai ver como que tá isso daí, em que regiões mais ou menos a gente pode ter esse pullback, beleza? Se você não é inscrito no canal, te convido a fazer parte do canal. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força também e para mostrar que esse conteúdo está sendo relevante. Bom, primeiro ponto para a gente começar aqui, ó, passando pelo S&P, se a gente puxar o S&P no 4 horas, a gente vai ver que a gente está num ponto bem interessante, que o S&P ele tem que se segurar para ele buscar novamente um rompimento da resistência, né? Se a gente puxar aqui, ó, no diário, a gente vai ver que essa linha de tendência de baixa aqui, ó, essa LTB, ela vem de todo o ciclo. A gente tentou romper ela uma vez, foi rejeitado e a gente bateu nela exatamente nesses últimos dias aí, né? Há 2 dias atrás a gente bateu nela, teve a rejeição. Ontem tivemos a confirmação da rejeição, tá? Eu tô olhando para o futuros aqui, ainda não abriu nos Estados Unidos, provavelmente no spot a gente vai abrir com gap de baixa, porque no futuro já tá mostrando bastante queda já, então a gente teve uma rejeição do rompimento dessa região. Só que a gente também tem uma linha de tendência de alta aqui, que foi o fundo que a gente marcou lá atrás e o fundo que a gente teve nessa região aqui de consolidação. Se a gente traçar Fibonacci nessa pernada que a gente teve, nessa última pernada aqui, ó, que o mercado deu no gráfico diário, tá? Aqui eu tô olhando para por 4 horas, mas se a gente olhar para o gráfico diário, isso daqui foi uma pernada só de uma vez, beleza? Se a gente traçar a Fibonacci aqui, a gente vai ver que o preço está chegando exatamente na região de 0,618 de Fibonacci, aonde foi esses topos rompidos aqui também anteriormente. E a gente também tem a linha de tendência de alta passando aqui perto, junto com a RSI de 4 horas entrando em sobrevenda. Ou seja, para mim, nesse momento, o S&P ele está em uma região de suporte. Se ele quiser fazer o real rompimento da linha de tendência de baixa, cara, ele está simplesmente no ponto que ele deve estar para ele fazer uma reversão e buscar esse rompimento da linha de tendência de baixa, da nossa LTB. Claro, ele pode perder, voltar para a base aqui, enxergar o suporte mais forte para depois voltar lá na frente e tentar romper? Sim, ele também pode dar essa movimentação. Só que, para mim, se ele não se segurar nessa região, a gente vai ter um enfraquecimento, ele voltando lá para baixo, cara, vai demorar um pouco mais ainda para o mercado retomar alta, para o mercado americano retomar alta. Então, eu vejo que hoje o S&P ele está num ponto importante, num ponto de suporte, onde já mostrou uma vez uma confirmação desse suporte, que essa resistência que foi rompida, já se mostrou no 4 horas uma vez válida. Como a gente está com a RSI entrando em sobrecompra, eu não apostaria contra a movimentação do suporte se segurar. Nesse momento, por exemplo, eu estou olhando para compra de ativos nos Estados Unidos, porque a gente tem essa retração, a gente tem o pullback que aconteceu nos Estados Unidos. Se a gente olha para o gráfico diário, o pullback para mim é entre 0,5 e 0,618 de Fibonacci. Isso aconteceu quando a gente puxa o diário, a gente tem toda essa retração aqui, ó, olha só. A última pernada que a gente tem exatamente essa retração aqui do mercado. Eu não vejo que o S&P ele vá perder fundos como os 3.800 aqui, ele pode perder, mas se ele perder os 3.800 aqui, ó, por exemplo, aí eu já descarto toda a possibilidade do mercado americano retomar a sua alta. E por que eu tô falando primeiro do mercado americano? A gente sabe que durante 2022 a gente teve a correlação muito alta durante todo o bear market entre o mercado cripto e o S&P, a Nasdaq também. A gente teve uma correlação muito forte, quando um caía, o outro caía. Essa correlação ela não vai durar para sempre, tá? Vai chegar um determinado momento que ela vai acabar. Como o BTC formou topo, se eu não me engano, 3 semanas
antes do S&P formar topo. Então a gente teve o BTC batendo 68 mil dólares, voltando, retraindo, caindo, e o S&P ainda estava subindo. Então a gente tem um descorrelacionamento. O descorrelacionamento ele também pode acontecer na formação do fundo, onde a gente tem o BTC subindo, por exemplo, a gente está vendo o BTC subindo muito forte, não está retraindo, não está dando pullback, enquanto o S&P ele está dando um pullback. Pode ser que a gente perca essa correlação nesse momento, que a gente esteja se descorrelacionando do mercado americano? Sim. Pode ser. Não dá para saber, não dá para ter certeza. Nesse mercado não existe certeza nenhuma. Você só tem certeza, cara, muito depois que o fato acontece. Beleza? A gente tem que acompanhar então. Mas caso o S&P se segure nessa região, vai ser um gás. Caso o S&P segure, reverta, tenta romper a LTB novamente, ele começa a subir, vai ser mais um gás, um extra para o mercado cripto continuar subindo, beleza? Então tô bem de olho no S&P, quero ver como que o dia de hoje vai fechar no S&P, como que a gente tem o 4 horas em sobrevenda, o mercado vai ter duas opções. Ou ele vai entregar divergência no RSI, ou ele vai bater aqui e vai voltar, beleza? Então hoje é um dia interessante para acompanhar o mercado americano. Quando a gente olha para o BTC, a gente vê que o BTC deu a sua porrada de alta aí e simplesmente não voltou mais, não deu retração nenhuma. A gente constituiu um topo, a gente chegou em uma formação de topo aqui, os 3 candles, 1, 2, 3, onde a gente perdeu a mínima do candle anterior, beleza? Então a gente formou o topo aqui na data de ontem. Eu gosto de entrar em retrações de pullback, eu não entro no meio de movimentações de alta, eu sempre espero um pullback que ele venha até 0,5 e 0,618 de Fibonacci. Só que quando a gente tem movimentações fortes, por exemplo, isso daqui foi uma movimentação muito forte. Se o mercado continuar com a movimentação forte ainda, ele pode não ir em 0,5 de Fibonacci, ele pode se segurar em 0,382 de Fibonacci e simplesmente continuar subindo, não dá a retração. Quando a gente tem o mercado lateralizando dentro de 0,382 de Fibonacci, a gente tem uma bandeira de alta no gráfico, ou seja, o ativo faz um mastro e aí ele pode fazer uma bandeira. Cara, existem vários desenhos de bandeira, seja um triângulo assim, seja um canal de baixo, ele pode fazer vários desenhos aqui dentro, mas para ele continuar subindo lá na frente. Se isso acontece, cara, eu perco a entrada da movimentação. Por quê? No meu setup, eu simplesmente entro... No meu setup, eu simplesmente entro na retração de 0,5, 0,618. Se não vier dentro dessa retração, tá tudo bem, eu tô fora do mercado. Eu não vou operar o mercado, eu não vou entrar no ativo caso ele não volte dentro dessa região. E tá tudo bem, eu falo para vocês, cara, tem oportunidade todos os dias e tem algumas oportunidades que você tem que deixar passar. Você pode entrar no ativo sem fazer análise, sem seguir o seu gerenciamento de risco, sem seguir o seu setup. O meu setup fala para eu entrar nessa região de Fibonacci. Você pode entrar fora do seu setup. Só que saiba que você não vai estar respeitando aquilo que você estudou, aquilo que você se comprometeu a fazer e exatamente aquele backtest que você teve, aquela probabilidade de acerto e tudo. Se você não respeitar o seu setup, cara, não vai dar certo. Você tem um setup exatamente para isso, para você respeitar. Então, eu respeito o meu setup, obviamente, pro longo prazo. É outra coisa, eu venho falando com vocês, cara, de longo prazo, vocês sabem a minha posição, que é formação de fundo no mercado. Acredito que, cara, a gente está saindo da fase de capitulação, comprei aqui. Cara, no longo prazo, vocês sabem, o que eu tô falando aqui com vocês é exatamente no curto prazo, que é uma posição mais de trader, fazer mais um swing trading, fazer mais um day trade, entrar em umas operações mais curtas, não um day trade, né? Porque um day trade você nem precisa olhar para gráfico diário, você só olha para gráfico de time frame de 15, 5 minutos, tá excelente. Mas
eu digo que, nesse momento, essa retração que a gente teve aqui, ó, por exemplo, isso daqui não é nada para mim ainda. No mínimo, o mercado tem que vir até os 19 mil dólares. Pode ser que ele não chegue e há grandes chances do mercado não voltar aqui, tá? Ontem eu fiz um post dentro da comunidade on-chain. Para quem não sabe, a comunidade on-chain é um grupo exclusivo meu, onde tem outras pessoas, onde tem outros investidores que a gente troca ideia e tem investidores muito avançados lá dentro também, que manjam do assunto. E ontem eu fiz um post aqui que a gente tem algumas ordens no mercado da Binance, por exemplo. A gente tem bastante ordem ali na região dos 20 mil dólares, se a gente olhar em BUSD, BTC em BUSD, e se a gente olhar em um USDT, a gente vai ver que a gente tem bastante ordem ali na casa dos 20.100 dólares. Ou seja, o mercado tá muito com uma pressão de compra muito forte para que a gente tenha um pullback até 0,50618 de Fibonacci. Só que, infelizmente, esse é meu setup, eu vou respeitar esse setup, mas talvez o mercado não consiga chegar nessa região aqui. Então tá tudo bem se a gente não chegar nessa região. Por que eu falo a gente não chegar nessa região? Exatamente porque a gente tem essas ordens pesadas ali por volta dos 20 mil dólares, dos 20.100. Então tem um grande suporte ali nos 20 mil dólares, que é essas ordens que estão no book. Isso não significa que as ordens vão continuar no book. Você tem que ver se no momento que estiver chegando perto do preço ali, dos 20.100, por exemplo, você tem que olhar no book para ver se a ordem ainda continua no book dentro da Binance. Se continuar no book, beleza? A gente tem o suporte ali formado. Se a gente vê que está consumindo a ordem aos poucos, a gente tem o suporte ali naquela região e aí fica difícil do mercado passar. Significa que é impossível do mercado passar? Não, não é impossível. Para ele passar, só precisa ter mais ordens de venda do que as ordens que estão no book. Então ele vai consumir todas aquelas ordens e vai varar. Só que a gente trabalha com probabilidades, então se tem ordens pesadas assim no book, o preço chega lá e está consumindo essas ordens e o mercado não tem grande pressão de venda, a gente tem a probabilidade de segurar em um suporte, beleza? Então eu vejo que, para mim, Gui Teles, falando eu aqui como o meu setup, eu possivelmente vou perder essa próxima pernada que a gente for dar no mercado, porque possa ser que o mercado não consiga retrair até 0,618 de Fibonacci, que é ali nos 18 mil dólares. Pode ser que a força compradora ela esteja muito forte mesmo, principalmente se a gente vê o S&P se segurando nessa região, voltando, indo buscar LTB de novo. Cara, isso vai ser gás para o mercado cripto continuar subindo. Então, nesse cenário, há uma probabilidade muito alta de eu perder a próxima pernada do mercado caso a gente continue com a estrutura de alta, beleza? Como que eu vou saber se a estrutura de alta vai continuar? Cara, depois que a gente fizer o pullback, eu vou estar analisando o mercado para ver também como que vai ser a região que ele vai se segurar, para a gente ver os próximos alvos das próximas pernadas. Cara, então você simplesmente analisa em fases. A gente teve a fase de alta, a pernada de alta, beleza. Agora, ontem terminou a pernada de alta. Ontem a gente formou topo na pernada de alta. Então a gente vai buscar uma análise, uma projeção até onde pode ser a pernada de baixa, pode vir até 0,382, pode vir até 0,5, pode vir até 0,618, pode se segurar em 20, porque tem bastante ordem no book. Então a gente já está projetando até onde que vem essa pernada. Só que você sempre tem que estar passos à frente. Então assim que formar fundo, cara, beleza, constituiu reversão aqui, você teve a pernada de alta, você fechou a pernada de baixa, beleza, vamos analisar a próxima pernada de alta, beleza? Então, pro
curto prazo é isso, a gente tem a retração acontecendo, o mercado está se segurando, a movimentação foi muito forte, o mercado não quer devolver baixa, só que a gente está com os RSIs sobrecomprado, quando a gente olha no diário ainda está em 78, está super sobrecomprado, o de 4 horas já está em 50 ali, a gente já tem o de 15 e o de 5 também em regiões mais baixas ali na meiuca já, mas a gente ainda está bem sobrecomprado no RSI diário. E lembrando, em 2019 a gente seguiu com o RSI sobrecomprado, seguiu com divergência, então a movimentação pode ser muito forte. E por que eu fico tranquilo em saber que se eu perder a movimentação, se não voltar na retração de Fibonacci, eu não vou entrar, eu vou perder a próxima pernada novamente? Por que eu fico tranquilo com isso? Eu falo bastante para vocês que vocês têm que saber dividir que tipo de investidor você vai ser, que tipo de operador, na verdade, você vai ser. Você pode ser day trader, você pode ser swing trader, position trader ou até mesmo investidor. Cada profissional que você for ser, você vai olhar para um time frame diferente, para uma coisa diferente. Se você estiver pensando como investidor, se você estiver pensando para 2024, 2025, cara, a gente está formando o fundo do mercado, se você pagar 20 ou se você pagar 18, cara, não vai fazer diferença nenhuma lá no final. Então, para a cabeça de investidor, tá simplesmente, cara, compra, compra, compra. Eu uso a estratégia DCA dentro da fase de capitulação, parei de fazer DCA porque a gente está saindo da fase de capitulação, então é compra, 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 e aí você vai pensar lá na frente. Então, como que maior parte do meu capital tá em investimento, cara, eu já comprei tudo que eu queria comprar de BTC. Pode ser que se a gente volte nos 15 mil dólares, por exemplo, eu coloco mais capital para dentro para comprar mais. Só que aquilo que eu queria comprar, eu já comprei. Comprei nos 22, comprei nos 20, comprei nos 21, comprei nos 18, comprei nos 16. Eu fui comprando. Então, eu tenho carteira montada e eu não estou no prejuízo com a minha carteira, exatamente nesse preço que o ativo está. Eu estou ligeiramente no lucro, exatamente nesse preço que o ativo está. Então, por conta disso, por conta do meu investimento de longo prazo, e como o capital do investimento ele é muito maior do que os que eu uso para fazer a operação de trader, que é swing trade ou fazer day trade, como o capital é muito maior, eu fico tranquilo e eu não sinto tanto FOMO se eu ficar de fora da alta. Obviamente, cara, você ser um investidor, você vai ser um eterno arrependido. Aprenda isso, que você sempre vai se arrepender. Por que você sempre vai se arrepender, Gui? Você vai se arrepender de não ter vendido, você vai se arrepender de não ter comprado mais, você vai se arrepender de não ter comprado, você vai se arrepender de não ter vendido mais, você sempre vai se arrepender. Toda a movimentação que acontecer, ela te traz um sentimento de arrependimento. Por exemplo, eu comprei nos 16 mil dólares. Eu posso pensar, puta, poderia ter comprado muito mais, poderia ter colocado muito mais capital para dentro. Tenho caixa, poderia ter colocado para dentro. Então você tem o sentimento de arrependimento sempre, beleza? Só que o investidor aqui, ele me tranquiliza, cara, me tranquiliza. Se o mercado não voltar aqui dentro do pullback, dentro da região que eu compro, dentro do meu setup, tá tudo bem. Eu não compro, deixa essa oportunidade passar, porque tá valorizando minha carteira, eu tô lucrando com isso também. Eu falo para vocês que as minhas posições em trade é simplesmente para brincar, representa, sei lá, 3% do capital que tá investido em cripto tá para trade. Cara, 97% tá como investimento. Beleza? Então, vamos aguardar, dar continuidade no movimento. Ontem eu ainda falei com vocês, cara, eu tava gravando o vídeo, o mercado tava subindo. Eu ainda dei um alerta para vocês. Eu falei, galera, tem um sentimento muito forte de FOMO quando a gente dá uma porrada de alta, quando a gente tem essas incertezas de que será que o mercado vai voltar, te dá muito FOMO. E nesse momento você vai pensar, putz, cara, que pullback que nada, vou esperar não, vou seguir setup não, que o Gui tá falando. Na hora que você decide entrar no mercado, é exatamente o momento que o mercado ele cai na sua cabeça. É sempre assim, cara. Na hora que você não consegue mais segurar o FOMO, o mercado cai na sua cabeça. É só olhar os comentários do vídeo de ontem. Você vai ver que tiveram algumas pessoas comentando que, pô, eu tô avisando durante alguns dias que não entre, espera o pullback, não entre, espera o pullback. E aí, ontem a pessoa decidiu comprar o ativo e o que aconteceu? O ativo
caiu na cabeça da pessoa, porque isso é comum, galera. Senso de FOMO, Fear of Missing Out, medo de ficar fora do jogo. Você tem que ter setup, você tem que respeitar setup. Se o seu setup é cruzamento de média, cara, respeita o seu setup. Na hora que cruzar a média, compra. Na hora que descruzar, vende. Respeita o seu setup, usa uma estratégia, porque se você fizer isso, a probabilidade ela tá ao seu favor. Se você não respeitar o seu setup, ela não vai estar ao seu favor, beleza? Então, isso daqui para BTC. Quando a gente olha Ether, a gente tem a mesma coisa para o Ether também. O Ether vai estar na mesma região que o BTC, tentando se segurar para fazer pullback ali, continuar sua alta. Mesma coisa que o BTC. Quem que está um pouco mais avançado no pullback é Matic. Matic fez uma retração até 0,382 de Fibonacci, já de toda a movimentação de alta. Lembrando, pode ser que ela se segure dentro dessa região. Eu não vou comprar dentro dessa região. Por exemplo, Matic é um ativo que eu estou de olho para fazer trade e eu tenho ordem no book exatamente lá em 0,618 de Fibonacci. Se chegar em 0,618 de Fibonacci, beleza, eu pego a operação, eu entro na operação porque eu vou fazer um trade em Matic. Mas caso não chegue aqui, caso se segure aqui, cara, não vou entrar, tá programado, tá lá no book já, não vou entrar no meio do FOMO. Meu setup é lá embaixo em 0,5, beleza? Quando a gente olha todos os ativos, Solana bateu em resistência, precisa de retração, a gente tá passando por LTB. Quando a gente olha para Cardano também, mesma coisa, bateu em resistência, a gente precisa de retração ou rompimento da LTB. Então não brigue com esses rompimentos, não com essas resistências nesse momento. BTC está em resistência, Ether está em resistência, está todo mundo em resistência. Cara, ou você espera um pullback para o ativo pegar um gás e fazer o rompimento, ou você espera o pullback depois do rompimento, cara. Você tem que esperar pullback. Desculpa, mas se você quer tradear o ativo, você não pode entrar no ativo se você não tiver o pullback. E por que você não pode entrar? Por que essa é uma regra de ouro? Não entrar em um ativo se você não tiver um pullback. Porque simplesmente, cara, qualquer região que você entrar aqui, ó, dentro desses candles aqui, aonde que tá o seu stop? Cara, o stop mais perto que você tem, mais próximo que você tem do ativo, tá 22%. Tá lá atrás, tá no pé da movimentação de alta. A movimentação de alta foi forte, ou seja, seu stop tá muito longe, cara. Se o ativo não seguir a sua análise, eu sempre falo, você tem que ter uma antitese. Sua tese é o mercado vai continuar subindo, agora é o início do novo bull market, agora reverteu a tendência e cara, se você tem uma tese, você precisa também ter uma antitese. Qual é a sua antitese em uma operação de trading? É exatamente colocar um stop, é exatamente ter uma estratégia de saída, é exatamente colocar a bunda na parede. Eu falo muito para vocês, cara, entrar em uma operação dessa é tacar a bunda na janela. Então toma cuidado, não entra nesse tipo de operação, porque se você entra nesse tipo de operação, você está dando para o mercado a chance de você ganhar de colher e você devolver de balde. Então, você nunca vai ser lucrativo com as suas operações de trading. O stop, ele serve exatamente para você ganhar de balde e você devolver de colher, não o oposto. Se você não tiver o stop claro, cara, não entra na operação, deixa passar, procura outro ativo, vai para outro mercado, faz outra coisa, cara, faz outra coisa, cara. Simplesmente agora, por exemplo, eu tô olhando para comprar. Vocês sabem que eu não invisto só em cripto, mas eu não trago outros tipos de conteúdo para vocês. O conteúdo aqui do canal é sobre cripto. Eu gosto mais de cripto. Mas também, nesse momento, cara, eu tô olhando para outras coisas. Vou olhar para o mercado americano. Não tá me dando a oportunidade ali, vou entrar no mercado americano, beleza? Vou montar posições de investimento no mercado americano. Já montei em cripto. Então, cara, você tem que saber esperar. Paciência nesse mercado, no mercado financeiro, é o que mais vale. Paciência, calma, tranquilidade, controla as emoções aí, beleza? Então vamos ver como que o mercado vai fechar hoje. S&P revertendo nessa região aí vai ser um bom ponto para
para ele estimular as criptos a subir um pouco mais, beleza? Então é isso, tamo junto, eu vejo você amanhã com mais análise do mercado cripto. Valeu e forte abraço.